Bom dia, pessoal, e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Quero desde já agradecer ao pastor Leomar por ter confiado a nós essa responsabilidade. Estamos fazendo a primeira escola bíblica dominical da IPRB do Amar lá na área, após o início dessa pandemia. Quero também agradecer a Ana Laura, e o Adomir estão nos ajudando nessa empreitada aqui, nesse suporte técnico. Deus abençoe os dois, no nome de Jesus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe as nossas vidas nesta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor na beleza de Tua santidade. Te rendemos graças porque sabemos que as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Vamos iniciar um culto de adoração ao Teu nome, através dessa escola bíblica dominical. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso entendimento e que o Senhor venha nos revelar a todos nós os segredos, os mistérios da Tua palavra. É o que te pedimos, Pai, e o fazemos, em o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uso da palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 1, o versículo é o 14. O autor aos Hebreus diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O autor aqui, a carta, ele afirma algo através de uma pergunta. Ele, nesse capítulo 1, ele compara Jesus com os anjos. Ele mostra que o Senhor ele está acima dos anjos. Só que no final do capítulo, ele falando sobre os anjos um pouco mais, ele diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui ele nos traz alguns ensinamentos importantes. Uma vez que os anjos são enviados, eles não vêm por vontade própria, eles são enviados por alguém. E no nosso caso, nós cremos na Bíblia Sagrada, são enviados por Deus. O salmista, no Salmo 103, diz que eles obedecem à voz, à palavra de Deus. E se eles estão aqui para servir em favor dos que hão de herdar a salvação, eles estão para trabalhar em favor da igreja. Eles estão aqui para trabalhar em favor dos salvos. Eles estão aqui para ministrar em favor dos eleitos do Senhor. E se temos os anjos para trabalhar em favor de nossas vidas, cabe a nós, como igreja, entendermos um pouco mais sobre o ministério desses anjos. E como vamos entender, onde vamos buscar conhecimento bíblico sobre isso? Somente nas Escrituras. Não temos nenhum outro livro de revelação, é apenas a Bíblia Sagrada. Tudo que diz respeito à doutrina, nós como igreja temos uma única fonte, que é a palavra de Deus. Há um episódio no ministério do apóstolo Paulo, quando ele chegou em Bereia, ele trazia a revelação do Evangelho. Diz Lucas ali que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Eles verificavam na palavra de Deus tudo quanto Paulo ensinava. Então, tudo que a gente aprender, tudo que a gente querer saber sobre as coisas de Deus, só há um local para se conferir, é a Bíblia Sagrada. E se vamos estudar sobre os anjos, nós temos que nos recorrer à palavra de Deus como fonte da nossa revelação. O termo anjo significa mensageiro ou embaixador. Primeira coisa que temos que entender. Muitas vezes nós vamos ver esse termo anjo e nem sempre ele vai significar um ser espiritual. Ele pode ser um mensageiro ou um embaixador. Por exemplo, na carta em Apocalipse, João escreve às igrejas e é direcionado ao anjo da igreja. Ali aquela carta não está sendo direcionada a um ser angelical, mas estava sendo direcionado ao líder, que era o mensageiro local. E nós temos que ver o contexto onde essa palavra está inserida para ver sobre quem ela está se referindo. O termo hebraico, que é a língua que o Antigo Testamento foi escrito, é Malaque.
Esse termo Malak, que corresponde ao anjo, ele ocorre 108 vezes no Antigo Testamento. Então, por 108 vezes, a palavra anjo aparece no Antigo Testamento. No original é Malak. Já no Novo Testamento, que a língua é a grega, a palavra é angelos. E ela aparece 175 vezes. Então, no Novo Testamento, angelos ou anjo aparece 175 vezes. A primeira tradução da Bíblia grega para um outro idioma foi no latim, a conhecida Vulgata. E a palavra, e na Vulgata, o termo que eles traduziram, tanto Malak quanto angelos é ângelos. Só para nós conhecermos um pouco mais sobre a doutrina dos anjos, então. Bem, a doutrina que estuda sobre os anjos na teologia é a angelologia, que vem do grego angelos, que significa anjo, e logia, ou logia, que é estudo. Então, a angelologia nada mais é do que o estudo dos anjos. É o que nós vamos iniciar nesta hora. Pode surgir, então, a pergunta, não é mesmo, meus irmãos? Quando Deus criou os anjos? Ou os anjos são seres eternos, sempre existiram? O que a Bíblia diz sobre isso? Gênesis 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui Moisés, no relato da criação em Gênesis, ele diz que no princípio criou Deus primeiro os céus e depois a terra. Tudo que existe na terra, no planeta, as árvores, os animais, os peixes, as aves, os mares, os oceanos, o sol, a lua, tudo foi criado por Deus. E no céu não é diferente. Tudo que está no céu também foi criado por Deus. Em Apocalipse, João, quando ele sobe ao céu, ele vê lá um rio limpo, como que cristal. Quem fez aquele rio? Foi Deus. E os anjos também foram criados por Deus. E eles foram criados quando? Lá no princípio, quando Deus criou os céus e criou a terra. Então o autor sagrado, ele afirma que primeiro Deus criou os céus para depois criar a terra. Como eu disse, quando Deus criou os céus e tudo que lá existe, ele também criou os anjos de Deus. Depois você pode conferir Colossenses 1,16 e Jó 38, 4 a 7, onde fala um pouco mais sobre a criação. O Jó 38, 7 diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Essa palavra estrelas da alva, a tradução Bené Elohim, ou Filhos de Deus, traduzida por os anjos. Literalmente ficaria assim: quando os meus anjos juntos alegremente cantavam. Então aqui Jó mostra que quando Deus estava criando a terra, os anjos já existiam e eles se alegravam com a criação da terra, mostrando que a criação dos anjos é anterior à criação da terra. É o relato de Moisés. Primeiro, lá no princípio criou Deus os céus, primeiramente, para depois criar a terra. Então os anjos são seres mais antigos do que os homens, do que a criação da terra. São coisas que João viu no Apocalipse, lá no céu. O rio puro como da água da vida, como vimos, foram criados por Deus. Lá João viu a arca da aliança, também criada por Deus. Em Apocalipse, João viu o templo do Senhor, também criado por Deus. E em Apocalipse também João viu anjos. Esses anjos também foram criados por Deus. Então a primeira coisa que temos que entender é que os anjos são seres criados. Eles não são eternos como Deus, que sempre existiu. Não, eles têm uma fonte de criação. Foram também criados pelo Senhor nosso Deus. Vamos ver algumas provas bíblicas da existência dos anjos.
que há pessoas que não creem que anjos existem. Acham que é folclore, que é ficção científica, mas nós como cristãos, como Igreja de Cristo, nós temos que crer que os anjos existem, porque a Bíblia diz que eles existem. E somos crentes, cristãos, temos que acreditar no relato bíblico. No Antigo Testamento, Salmo 91, versículo 11, tem várias passagens, vamos ler apenas essa. O Salmo 91 é uma passagem bem conhecida. O versículo 11, ele nos diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aqui nós temos uma promessa de Deus, onde Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar. É uma prova bíblica. Aqui o autor, o salmista, ele diz que os anjos existem e que eles seguem uma ordem de Deus, uma ordem divina, e estão aqui para nos proteger. Se eu tenho uma fé na palavra de Deus, se eu creio na revelação bíblica, eu tenho que crer na existência dos anjos. Não tem como um cristão duvidar da existência desses seres, porque a Bíblia comprova que eles existem. No Novo Testamento há várias passagens, vamos ler apenas uma. Atos capítulo 10, o versículo é o de número 3. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Essa passagem de Atos 10 fala da passagem de Cornélio, da conversão de Cornélio e sua família, e tudo iniciou quando ele teve uma visão de um anjo de Deus. Mais uma prova bíblica da existência dos anjos, agora no Novo Testamento. Quando Deus iniciou essa obra de conversão na vida de Cornélio, ele iniciou através de uma visão. Ele deu a Cornélio uma visão de um anjo, e o anjo o orientou a procurar Pedro. Mais uma vez, a Igreja de Cristo, ela crê no testemunho da Bíblia Sagrada. E o testemunho bíblico é que os anjos existem. Em toda a Bíblia encontramos passagens que nos mostram a existência dos anjos de Deus. Então até aqui aprendemos duas coisas importantes: que os anjos existem e que eles foram criados por Deus. Quais são as características dos anjos? Primeiro, os anjos são espíritos. Em sua essência, eles são seres espirituais. É o texto base que nós lemos, Hebreus 1:14. Não são eles espíritos ministradores? Então os anjos são seres espirituais, não são seres físicos. Em sua essência, eles não são seres de carne e osso, como eu e você, não. São seres espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores. É como nós lemos. Assim, eles não possuem corpo físico. É o que diz Lucas 24:39, onde o Senhor Jesus, após a ressurreição, os discípulos duvidaram que era ele que estava ali. Ele então diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Ali os discípulos tinham uma dúvida se era Jesus mesmo, se era um espírito, e eles tinham ressuscitado. Então ele pediu para os discípulos o apalparem, para ver que era ele mesmo. Creio que os discípulos pegaram nele, apalparam o mestre e verificaram. Jesus então diz: viu, sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e nem osso. E se os anjos são espíritos, em sua essência, eles não têm corpo físico, eles não têm osso e eles não têm sangue, porque são seres espirituais. Essa é uma das características dos anjos. É lógico que a Bíblia diz que eles podem aparecer em forma humana. No Antigo Testamento, por várias vezes,
aconteceu isso. Eles apareceram para Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, apareceram para Ló quando eles foram destruir aquela cidade, chegaram até pegar Ló pelo braço para retirar dali de forma mais apressada, mas naquele momento eles apareceram de forma humana porque Deus assim o permitiu, para que eles fizessem uma obra de Deus. É o que a gente chama de teofania, mas em essência os anjos são seres espirituais. A sua característica nata é ser um ser espiritual, sem osso e sem sangue. A teofania, como eu disse, é uma manifestação de Deus, através de um anjo ou através de fenômenos da natureza. Apareceu a Jacó em forma de um anjo, revelou-se a Moisés através de uma sarça, manifestou-se a Jó através de um redemoinho. São formas que Deus aparecia. Os anjos, com outra característica, são seres também pessoais. Nós vimos que são seres espirituais, mas eles também são seres pessoais. O que isso quer dizer? Que eles possuem características pessoais mesmo. Por exemplo, eles têm vontade própria. Não são como um robô programado. Eles têm vontade, eles pensam. 1 Pedro 1,12 é uma prova disso, dessa característica pessoal dos anjos. O apóstolo aqui, ele diz, falando sobre os anjos, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam também atentar. Aqui o apóstolo diz que os anjos atentam para a pregação do Evangelho, porque eles são seres pessoais, eles têm vontade, uma característica da criação de Deus. Da mesma forma que ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e deu ao homem características pessoais, vontades, ele também fez isso com os anjos. Deu aos anjos características pessoais. Cada anjo tem a sua própria personalidade. Não são robôs. Não é robô que fica programado, sem pensar, que faz algo por programação ou por instinto. Não. São seres pessoais. Os anjos também possuem emoções próprias. Lucas 15:10 é um texto bem conhecido, principalmente daqueles que são voltados para obras missionárias. Lucas capítulo 15, versículo 10. Olha o que Lucas diz sobre quando acontece uma conversão de um pecador. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando o pecador se arrepende, ele reconhece o seu estado de miséria, não apenas nós nos alegramos, não é apenas a igreja que se alegra, os anjos também se alegram ao ver um pecador se arrepender, porque eles têm emoções próprias. É uma característica pessoal, são seres pessoais, porque têm vontade própria e também têm emoções próprias. E os anjos possuem também atividades próprias. Uma delas é o texto que nós lemos, de Hebreus 1,14. Eles ministram em favor dos que vão herdar a salvação. E se eles têm atividades próprias, isso mostra uma personalidade, que são seres pessoais, dotados de inteligência e sabem cada um a sua função. E uma das funções deles é ministrar em favor dos eleitos de Deus. Então, resumindo, até aqui, nós vimos que os anjos são seres criados por Deus, eles existem porque a Bíblia diz da sua existência, eles têm características, e a primeira que nós vimos são seres espirituais, e agora nós vimos que eles são seres pessoais. Os anjos também são inteligentes.
Seu conhecimento teve início lá na sua criação. Contudo, é um conhecimento progressivo. Ezequiel 28:3 é um texto onde os estudiosos, alguns tomam Bem, a nossa irmã Darlene está fazendo uma pergunta. Os anjos são como nós, então? Se a pergunta da irmã está ainda dentro da questão pessoal dos anjos, que são seres das suas características pessoais, sim, eles têm características pessoais como a nossa. É lógico que o que difere é a questão da corrupção, do pecado. Eles têm vontades próprias, nós também, só que a nossa vontade está cativa, presa pelo pecado. Eles têm emoções próprias, nós também, mas nossas emoções também foram tocadas pelo pecado. Eles têm conhecimento das suas atividades próprias, nós também. Só que o homem, infelizmente, ele está cativo pelo pecado. O que difere é isso. Voltando ao texto, Ezequiel 28:3 diz: Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que essa passagem refere-se simbolicamente a um anjo, e que o texto diz que ele é mais sábio do que Daniel. 2 Samuel 14:20, o autor aqui, ele fala que virasse a forma desse negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Aqui, eles falam que os anjos são sábios, mostrando que eles são seres inteligentes. Apesar de serem inteligentes, eles não são oniscientes. Nós temos que ter essa percepção. A inteligência deles está acima da nossa. Contudo, eles não são oniscientes. Onisciente é apenas Deus. Apenas Deus possui a onisciência. Os anjos de Deus não. Apesar de serem inteligentes, eles não possuem a onisciência. Os anjos são seres velozes. Os escritores sagrados apresentam os anjos como possuidores de asas. Isaías 6:2 nos mostra, Apocalipse 4:8, 2 Samuel 22:11. Isso é simbólico para mostrar a sua velocidade, como eles podem se locomover aqui entre nós. Só que apesar de serem seres velozes, eles não possuem a onipresença. A onipresença é uma característica apenas de Deus. Um anjo, por mais veloz que ele seja, ele não é onipresente, ele não está em dois lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus está presente em todos os lugares. Uma característica importante, nós temos que entender que eles não são uma raça. Em lato senso, cada pessoa pertence à raça humana. De forma geral, todos nós pertencemos a uma única raça, a raça dos seres humanos. Existem algumas outras subdivisões. Em estrito senso, cada um de nós pertence a uma raça. Existem aqueles que pertencem à raça branca, à raça dos negros, à raça dos indígenas, e assim vai. Quando falamos dos anjos, não existe a raça dos anjos, porque os anjos não descendem uns dos outros. Eles foram todos criados por Deus lá no princípio. O mesmo número que Deus criou no início é o que está agora. É lógico que eu sei que um terço deles desobedeceram ao Senhor, mas o número geral é o mesmo, e um anjo não descende do outro.
Por isso não existe uma raça dos anjos. Existe a raça humana, porque nós descendemos de um só, que é Adão. Mas quando falamos sobre os anjos, nós não podemos entender como sendo uma raça angelical, porque eles não descendem uns dos outros. Cada um foi criado separadamente, individualmente, por Deus. Então vem aquela pergunta, né? Quem é maior? O homem ou o anjo? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os anjos são maiores do que o homem. O Salmo 8, versículo 4, 5, quero que você acompanhe comigo essas duas passagens para você entender. Primeiro é o Salmo 8, e Hebreus 2,7 ele cita essa passagem do Salmo 8. Salmo 8, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aqui o autor do Salmo, ele mostra que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Algumas traduções que não usam o termo anjo, fala um pouco menor do que Deus o fizeste. Só que quando a gente vai ler Hebreus 2,7, todas as Bíblias, e Hebreus cita esse texto, lá em Hebreus, mesmo a Bíblia que não usa o anjo, fala menor do que Deus, lá em Hebreus ela usa o termo anjo. Porque o original aqui no hebraico, no versículo 5, ele diz que é um pouco menor do que os anjos. Então o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Só para confirmar, Hebreus capítulo 2, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, à luz das Escrituras, não tem dúvida, o anjo ele é maior do que o homem. É lógico que o homem ele acha que ele é o centro do universo, que ele é o centro de tudo, mas não, o anjo ele é maior do que o homem. É lógico que nós não devemos ter esse olhar dentro da doutrina de salvação. Porque quando olhamos a doutrina de salvação, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para morrer por nós. Que o amor dele para o homem é tão grande que deu o seu único Filho para morrer pelos seus eleitos. Mas isso é uma visão de soterologia para salvar o homem caído. Dentro da criação, Deus fez o homem menor do que os anjos. É o que a Bíblia diz. E temos que crer no testemunho das Sagradas Escrituras. E lembrando que a Bíblia diz que o menor no reino do céu é maior do que o homem. Olha o que Jesus diz, é interessante, Mateus 11, 11. Se alguém tiver com aquela dúvida, mas será que o anjo é maior? Olha o que Jesus diz. Mateus 11, 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus disse que o maior homem que teve, nascido de mulher, é João Batista. E o menor no reino do céu é maior do que João Batista. Isso deixa claro. Todos os seres que estão no céu, o menor que seja, é maior do que o maior homem que teve na terra. Então os anjos, biblicamente, eles são maiores do que o homem. Só lembrando que mesmo sendo poderosos, os anjos são, eles não são onipotentes. Não. A onipotência
pertence apenas a Deus. Por mais forte, por mais poderoso que um anjo seja, teve uma guerra em Israel que apenas um anjo matou centenas, dezenas de milhares de soldados inimigos. Apenas um. São seres poderosos, mas não são onipotentes. A onipotência é uma característica apenas de Deus. Apenas Deus é onipotente. Agostinho, bispo de Hipona, ele diz: o homem é intermédio entre o anjo e o bruto, que é o animal. O bruto é um ser irracional e mortal, e o anjo é racional e imortal. O homem encontra-se no meio, inferior aos anjos e superior aos brutos, aos animais. Tem a mortalidade dos brutos e, como os anjos, a razão. Então, o próprio Agostinho, conhecido popularmente como Santo Agostinho, ele declara que o homem é inferior aos anjos. É porque a Bíblia é quem diz isso. É uma característica desses seres. Então, amados, nós vimos que os anjos, eles existem, existe testemunho bíblico da sua existência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que os anjos são seres criados por Deus, foram criados lá no princípio, criado antes do homem e antes da terra. Vimos que os anjos têm características, são seres espirituais, são seres pessoais, são inteligentes, são velozes, são poderosos. E por fim vimos que, na ótica da criação, eles são maiores do que o homem. Esse é o testemunho das Sagradas Escrituras. Então nós vamos encerrar por aqui esse estudo de hoje. Na próxima semana, permitindo Deus, nós vamos continuar falando sobre as atividades dos anjos. Eu quero desde já agradecer você que nos acompanhou, que esse estudo possa ter edificado a sua vida, que você reflita em tudo aquilo que nós estudamos e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.